Eu diria, com muita tranquilidade, primeiro de tudo, paciência, jovem. Eu diria que pastores mais jovens hoje em dia têm tido mais facilidade em receber esse tipo de pergunta. E não que pastores mais maduros não possam dar respostas positivas também. Mas eu diria que existem várias coisas a serem enxergadas aí. Eu diria que a primeira delas é o seguinte: nós temos vários pastores leigos ao redor do nosso país, mas isso não diminui o chamado pastoral dele e nem diminui a sua responsabilidade como um membro da igreja. Eu diria que você precisa orar mais pelo seu pastor e, quem sabe, talvez em pensar em abençoá-lo, ele, o ministério dele, com algum curso, em você apoiá-lo, apoiar a ideia de ele fazer um curso online, por exemplo. Eu acho que vale muito a pena. Isso seria uma questão. A segunda questão, eu diria que é uma questão mais desafiadora, que é justamente a questão de muitos não enxergarem necessidade no estudo teológico, seja dele próprio ou até da própria igreja. Quando essa pergunta chegou para mim, eu só lembrei do livro de Sproul e fiquei pensando, Senhor, o título do livro é Somos Todos Teólogos, e aquilo ali é um início ótimo para quem não conhece, por exemplo, teologia sistemática e as questões básicas da fé. E qual seria o problema da gente estudar livros como esse, né? E aí eu diria que o desafio de orar pela liderança da sua igreja continua, porque querendo ou não, você vai ser desafiado a estudar teologia. Eu diria que isso não é somente um desafio da liderança mais antiga, mas dos membros mais antigos da igreja também, né? Muitos acham que não precisam, mas às vezes falta resposta porque falta estudo. E se a gente pensar num texto bíblico, a gente é lembrado da célebre frase que diz: vocês pecam porque não me conhecem. Ou seja, estudar sobre aquilo que diz respeito ao nosso Deus, que está na palavra, você vai estar estudando e fazendo teologia, é inevitável. Agora, eu acho que existem níveis de estudo, né? Alguns vão ser chamados para serem pastores ou professores mestres, e esses terão que se aprofundar mais no estudo. Eu diria que outros vão querer estudar simplesmente por conhecimento. E aí vão ter cursos mais simples, ou você já tem por exemplo, você pode ter uma formação acadêmica já, você formado em administração, ou em engenharia, ou em alguma outra área, saúde, por exemplo, e você pode querer simplesmente fazer uma pós-graduação, como existem escolas excelentes aqui oferecendo pós-graduação para pessoas que têm formação em outra área. E eu diria a você que vale a pena procurar e se informar a respeito disso, mas olhando para o desafio em si de você como membro, ore pela liderança da sua igreja. Tente conversar mais com o seu pastor, com os presbíteros da sua igreja. Por quê? Para que esses homens entendam e percebam que é importante estudar, vale a pena estudar, e a igreja não está perdendo em nada, na verdade ela está ganhando em conhecimento. Vai surgir desafios a essa liderança. Se essa liderança antes não estudava, eles vão ser desafiados. E eu diria que isso é rico também, porque a gente precisa se aprofundar mais em conhecimento. Nunca vai ser ruim você querer se debruçar no estudo. Paulo lembrava isso constantemente, que a gente precisa se debruçar no conhecimento. É desafiador, né? Nem todos terão determinadas capacidades. A gente olha ao redor do nosso país e olhando para teólogos ao redor do mundo também, a gente vai ter não somente preferências, mas vai perceber que algumas pessoas realmente têm uma capacidade extraordinária para explicar, para ensinar, para mostrar determinados conceitos. Vão ter áreas de interesse também. Vai ter gente que vai querer estudar, se aprofundar no conhecimento exegético do texto. Vai ter outras pessoas que vão querer estudar, por exemplo, aconselhamento. E quando isso não significa que a igreja está perdendo, na verdade ela está ganhando, porque a gente vai ter pessoas conhecendo aconselhamento, outros conhecendo, se aprofundando no estudo exegético, e isso não é ruim. Mas o que eu digo a você mesmo, principalmente se você for jovem,
tenha a humildade de saber conversar isso. Eu acho que isso é um dos maiores desafios da nossa igreja, né? Ou quando não sai brigado com a liderança da igreja, você começa a desconsiderar aquele homem que foi chamado por Deus para ser líder, seja qual for a cidade, a região ou a igreja, né? Mas a gente precisa ter humildade e orar pela nossa liderança. Eu acho que isso é um aspecto importantíssimo a respeito dessa pergunta.